Palestra Itália por 4-1 e espantou, por enquanto, o fantasma do rebaixamento no Campeonato Paulista. Apesar da vitória, o time não mostrou um bom futebol e a torcida pegou no pé de alguns jogadores. Mais uma vez, o eleito foi o meia Diego Souza, que foi muito vaiado ao ser substituído. Quanto a contratações, a novidade pode ser o meia Juninho Paulista, que poderá ser apresentado nos próximos dias. Um dos obstáculos pode ser o Santos, que também entrou na briga para ter o jogador. As notas ruins são as lesões de Magrão, que servia a seleção brasileira, e do meia Pedrinho, que sofreu uma fissura no pé esquerdo e está fora do Paulistão. O próximo jogo do Palmeiras é amanhã à noite, também no Palestra Itália, contra a União Barbarense. É com você, Anderson. Muito obrigado, Milton, pelas informações. Agora 8h33. O Palmeiras conseguindo aí se reabilitar no campeonato. Se reabilitar não, ou pelo menos não continuar a série de vexames. Realmente estava numa posição complicada, agora o Palmeiras está em 11º lugar na tabela do campeonato com 20 pontos. Cirurgia. Rapaz, eu surpreendi com esse hino, hein? Hino moderno, em estilo rock. Eu não esperava tanta emoção assim logo pela manhã. Mas vamos falar do meu glorioso Verdão. Informações do Palmeiras. O Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Olá, Anderson. Um bom dia especial a você e aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. Bom, o Palmeiras enfrenta hoje às 8h30 da noite no Parque Antártica a União Barbarense, buscando um pouco de tranquilidade, já que a equipe viveu momentos conturbados na última semana. Para o jogo de hoje, o técnico Candinho deverá escalar o mesmo time que venceu Marília no último sábado. A única dúvida do treinador é se começa o jogo com Marcel no lugar do meia Diego Souza, que vem sendo muito criticado pela torcida e por alguns conselheiros do clube. O atacante Adriano Chuva, que vem sendo pouco aproveitado pela comissão técnica do Palmeiras, poderá ser negociado com algum clube do Nordeste. Portanto, o Verdão deverá ir a campo hoje com Sérgio no gol, Correia, Nem, Glauber e Lúcio, Marcinho, Alceu, Christian e Diego Souza ou Marcel, Ricardinho e Osmar. Essas são as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. Até amanhã, Anderson. Obrigado pelas informações. Até amanhã, Milton. Massas estavam cheios de remédio gratuitas. Quando surge o alviverde, vitória expressiva ontem por 1-0. Ganhou, mas a torcida está pegando no pé do Palmeiras, né? E aí o Diego Souza, será que não joga mais no Parque Antártico? Mas que espécie de jogador é esse que serve para jogar fora de casa e dentro de casa não pode jogar porque a torcida vaia e xinga? Vamos ver o que nosso amigo aí, o Milton Bardelli, fala do nosso timão. Mais notícias do Palmeiras com Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Muito bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. E o Palmeiras venceu ontem a União Barbarense pelo placar de 1-0 e deu um bom chega pra lá no fantasma do rebaixamento. O gol do Verdão foi marcado pelo atacante Ricardinho ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Verdão pulou da 11ª para a 9ª posição na tabela do campeonato com 23 pontos. O próximo jogo do Palmeiras será domingo em Campinas, contra a Ponte Preta, às 4h. O técnico Candinho pretende utilizar os próximos jogos da equipe no Campeonato Paulista para preparar o time para o próximo jogo da Copa Libertadores de América, que acontecerá dia 19 contra o Santo André, no ABC. Já o departamento médico do clube deverá liberar o volante Magrão e o meia Pedrinho apenas para a partida contra o Ramalhão. O goleiro Marcos, que voltará da seleção brasileira, deverá ser o titular da equipe contra a Ponte. Foram essas informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. Vai que é sua, Anderson. Ok, muito obrigado, Milton. 8h25 agora. E nós continuamos aí com a programação do Palmeiras agora com o Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Olá,
Anderson. Muito bom dia aos ouvintes do programa Ponto de Vista. Anderson, você começou o programa falando sobre tempo, não é? Sim. E tempo é tudo que o Palmeiras quer agora para preparar o time para os próximos jogos da Taça Libertadores de América. Depois de vencer a União Barbarense e espantar o rebaixamento, o Palmeiras busca encontrar o melhor entrosamento para a Taça Libertadores. O time, que joga domingo em Campinas contra a Ponte Preta, terá a volta do goleiro Marcos, que estava servindo a seleção brasileira. Já o técnico Candinho promete levar o Verdão à quinta colocação no Campeonato Paulista. O treinador palmeirense aproveitou para falar sobre o meia Diego Souza. Candinho disse que sacou o jogador do time contra a Barbarense para poupar o atleta e dar uma lição à torcida. O treinador disse ainda que quando Diego Souza não está em campo, o rendimento do lateral Lúcio cai, já que o meia joga pela esquerda. Com essas declarações, é provável que Diego Souza jogue domingo contra a Ponte. Marcel, então, volta ao banco de reservas. Quanto a Juninho Paulista, o diretor de futebol do clube, Hilton José da Costa, garante que é só o Juninho rescindir o seu contrato com o Celtic da Escócia para assinar com o Verdão. A previsão é que o meia pentacampeão chegue na segunda-feira. Outra novidade que pode pintar no Palestra Itália é o veterano zagueiro Antônio Carlos, que vem sendo pouco aproveitado no Santos. Amanhã pela manhã, o time viaja para Itu, onde fará uma intertemporada visando o jogo do próximo dia 19 contra o Santo André pela Libertadores. Foram essas as notícias de hoje do Palestra, aqui no programa Ponto de Vista. É com você, Anderson. Ok, Milton, obrigado pelas informações. Agora 8 e... Ainda mais. Muito bem. Nossa, o programa fica feliz para a Floresta de Campinas. Ainda coloca feliz. Vamos falar do Verdão. Vamos ver o que o Palmeiras está preparando aqui no fim de semana para enfrentar a Ponte Preta. Mais informações do Palmeiras com Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Muito bom dia, Anderson. Bom dia também aos amigos do Ponto de Vista. E o Palmeiras viaja hoje pela manhã para a cidade de Itu, onde fará uma intertemporada visando o jogo do dia 19 contra o Santo André pela Taça Libertadores de América. O Verdão ficará treinando no interior paulista por 2 semanas. Já foram 20 jogos disputados pelo Palmeiras esse ano, contando o Campeonato Paulista e o Campeonato Sul-Americano. O cronograma da equipe para os próximos dias é viajar hoje para Itu, jogar domingo contra a Ponte Preta em Campinas e folgar segunda-feira. Na terça, os jogadores voltam para Itu, onde treinam até o jogo do dia 10 contra o Rio Branco em Americana. No dia 12, os jogadores voltam novamente para Itu e treinam até o dia 17, quando o Verdão enfrenta o Guarani no Parque Antártica. Mas há ainda uma possibilidade que esse jogo contra o Bugre seja antecipado. Já para o jogo de domingo contra a Ponte, o goleiro Marcos, que estava na seleção, volta ao gol do time. O meia Christian, suspenso com 3 cartões amarelos, dá lugar para Diego Souza. E Varley entra no lugar de Osmar, que está contundido. O zagueiro Gabriel interessa ao Grêmio e pode ser negociado. Juninho Paulista deve assinar com o clube na terça-feira. O Verdão tem muito trabalho pela frente, não é, Anderson? Tem trabalho e tem que manter pelo menos aí a posição, estando em nono lugar. Na tabela já garante uma posição um pouquinho melhor, porque esse time também não vai muito mais longe, mas a gente torce para que o Palmeiras ainda melhore com os reforços. Vamos lá, 8h27 agora, vamos falar com o Luiz. Vamos esperar agora para o seguinte. Quem vai falar mais sobre o meu Palmeiras é o Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Olá, Anderson. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. O seu Palmeiras, Anderson, cumpriu tabela ontem contra a Ponte Preta em Campinas e apenas empatou em 1-1. O gol do Palmeiras foi relâmpago, marcado pelo volante Alceu aos 50 segundos de partida. A Ponte empatou com o atacante Roger aos 44 minutos do primeiro tempo, após o vacilo do zagueiro Glauber. O técnico Candinha teve problemas para armar a equipe. Não atuaram o volante Magrão, o meia Pedrinho e o atacante Osmar, que estão machucados. Além do meia Christian, que cumpriu suspensão por ter recebido 3 cartões amarelos. Com o resultado, o Verdão chegou aos 24 pontos no campeonato e caiu da 9ª para a 10ª posição na colocação geral. O elenco
Alviverde volta a treinar amanhã na cidade de Itu, onde o time faz uma intertemporada, visando os próximos jogos da Taça Libertadores de América. Quanto a contratações, o pai e procurador do meia Juninho Paulista, seu Oswaldo Giroldo, garante que o atleta se apresentará ao Palmeiras nos próximos dias. Tudo indica que a apresentação do jogador deve acontecer amanhã na academia de futebol. Além de Juninho, o técnico Candinho afirmou ao final do jogo de ontem que precisa de pelo menos mais 2 reforços, um zagueiro e um centroavante. O próximo jogo do Verdão no Campeonato Paulista será domingo, em Americana, contra o Rio Branco. Essas foram as notícias de hoje do Palmeiras no programa Ponto de Vista. É com você, Anderson. Obrigado, Milton, pelas informações agora. 8. Vamos ver os companheiros todos vibrando aí com o hino do Palmeiras. Todo mundo acha bonito esse hino maravilhoso. Mas antes de falar sobre o Palmeiras, eu quero perguntar para o Milton Bardelli. Ô Milton, o que é mais difícil? Vencer o Ituano ou o Cianorte? Bom dia. Então, bom dia, Anderson. Acho que é mais difícil vencer o Cianorte, viu? Se então o Ituano foi 0-0, quanto vai ser contra o Cianorte? Olha, eu acho que o Corinthians vai penar muito para ganhar do Cianorte. O Cianorte vai vir bem fechado lá atrás, explorando os contra-ataques. Tá certo que o Pacaembu vai estar lotado, a Fiel vai lotar o Pacaembu, mas o Corinthians vai ter muito trabalho pela frente, viu, Anderson? Com certeza. Eu queria ouvir sua opinião, porque você é uma pessoa totalmente imparcial, então queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Mas vamos falar do Verdão, vai? Vamos lá, Anderson. O Palmeiras volta a treinar hoje em Itu, onde o time faz uma intertemporada visando os próximos jogos da Taça Libertadores de América. Mas a novidade de hoje é a possível apresentação do meio-atacante Juninho Paulista, o atleta que já está no Brasil e hoje pela manhã faz exames médicos no Hospital do Coração. Caso esteja tudo ok com a saúde do jogador, ele deverá ser apresentado à tarde na academia de futebol do clube. Juninho Paulista, de 32 anos, tem passagens pelo Ituano, São Paulo, Middlesbrough da Inglaterra, Flamengo, Atlético de Madrid, Vasco e seu último clube foi o Celtic da Escócia. Quanto ao salário do jogador, especula-se que Juninho irá ganhar cerca de R$120 mil mensais até o final de 2006. O técnico Candinho diz que Juninho será fundamental no time do Palmeiras por causa de sua experiência e isso fará com que a equipe tenha mais equilíbrio dentro de campo. O treinador palmeirense sonha em armar o meio-campo do Palmeiras com Marcinho e Magrão como volantes, Pedrinho pela esquerda e Juninho Paulista pela direita. Outros reforços podem pintar no Palestra Itália. O atacante Obina, do Vitória da Bahia, foi oferecido ao clube, mas já foi descartado. O atacante Mota, ex-Cruzeiro, é a bola da vez no Parque Antártica. O Palmeiras procura ainda um zagueiro experiente. Hoje eu fico por aqui, mas vocês continuam com a companhia do meu amigo Anderson Caro Bresser. Até amanhã, Anderson. Até amanhã, Milton. Obrigado pelas informações do Verdão. Agora 8h44. Que hino bonito, hein, Domingos? Pois é, o Juninho Paulista está chegando no Palmeiras, um reforço importante para este time capenga que o Palmeiras tem apresentado nos últimos tempos, mas está chegando o Juninho e é o primeiro, diz a diretoria, de vários reforços. Quem vai falar mais sobre isso é o nosso Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Muito bom dia, Anderson. Bom dia também aos amigos que estão sintonizados na Rádio Nova Difusora. No Palmeiras, a novidade é finalmente a apresentação do meia pentacampeão Juninho Paulista. A contratação do jogador de 32 anos foi uma verdadeira novela que durou cerca de 2 meses e terá um final hoje pela manhã na academia de futebol do clube, onde o atleta será apresentado. Por enquanto, Juninho Paulista é a maior contratação do Palmeiras para a temporada 2005. Especula-se que o salário do atleta será em torno de R$120 mil mensais e o contrato do jogador será até o final de 2006. Além de Juninho, o clube pretende contratar pelo menos mais um zagueiro e um atacante. Para o ataque, já se falou em França, que está no futebol alemão, em Luís Fabiano, que está no Porto de Portugal, e em Obina, em Vitória da Bahia. Mas os nomes mais comentados no momento no Palestra Itália são dos atacantes Mota, ex-Cruzeiro, Rômulo, do Ituano, e a grande novidade de hoje é o nome do atacante Washington, da Portuguesa, que marcou os 2 gols da vitória da Lusa sobre o São Paulo na última quarta-feira. O
elenco alviverde continua treinando na cidade de Itu. Para o jogo do próximo domingo contra o Rio Branco, em Americana, o técnico Candinho não deverá contar com o zagueiro Glauber, que cumprirá a suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. São as informações do Palmeiras, aqui no programa Ponto de Vista. Vai que é sua, Anderson! Obrigado, Milton. Agora 8h20. Informações do Palmeiras com Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Bom dia, Anderson. Muito bom dia aos amigos que estão ligados no Ponto de Vista. O meia Juninho Paulista chegou ontem ao Verdão e hoje já treina com os companheiros do seu novo clube na cidade de Itu. Juninho acredita que deve estar pronto para jogar dentro de 2 semanas. Na entrevista coletiva, o jogador disse que o Palmeiras pode reeditar, quem diria, a campanha vitoriosa dos anos de 93 e 94, onde o clube conquistou 2 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos paulistas e um torneio Rio-São Paulo. Nessa época, mencionada pelo jogador, a situação do clube era bem diferente. O clube dispunha da parceria com a Parmalat e contava no elenco com jogadores como César Sampaio, Mazinho, Rivaldo, Edmundo, Evaíra, entre outros. Hoje a situação é outra, mas Juninho pensa em conquistar títulos para seu clube de coração. Uma foto tirada na infância do jogador com a camisa do Palmeiras também foi mostrada aos repórteres presentes na coletiva. Entre os motivos que fizeram o jogador voltar ao Brasil, pesaram a vontade da família e o desejo de retornar à seleção brasileira. Ele espera brigar por uma vaga na equipe comandada pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Apesar de todo o otimismo, Juninho foi firme em dizer que ele não é o salvador da pátria e que o clube precisa de mais reforços. No elenco alviverde, o meia conhece apenas o goleiro Marcos, o volante Madrão e o meia Pedrinho, além do técnico Candinho, com quem trabalhou na seleção brasileira. E uma última notícia, Anderson. O atacante Washington da Lusa já assinou um pré-contrato com o Alviverde. Ficou com saudades dos anos de 93, 94, vidas pelo Juninho, Anderson? Até amanhã. Boa época essa que o time Palmeiras, a gestão Palmeiras Parmalat aí deu muitos frutos, realmente era um time praticamente invencível. Mas são outras épocas, outra realidade. Temos que tirar o pé, né, do acelerador e saber que agora tem que fazer um time para se recuperar, né? Porque o time realmente estava aí, não dava mais não. Ainda não está, né? Ainda tem que, faltam algumas peças, um atacante lá na frente, a gente ainda vai conseguir aí esse Washington que parece ser um bom jogador, também vem para somar o elenco do Palmeiras, vamos ver como é que vai ficar. São 8h33. O Palmeiras caiu, domingo está falando que o Palmeiras caiu, não para a segunda divisão. Caiu o comentarista Milton Bardelli, que ia falar do que susto, deu um susto, agora fiquei até apavorado. O Palmeiras continua firme e forte na primeira divisão, mas quem caiu foi o comentarista Milton Bardelli, que volta daqui a pouquinho. Vamos falar sobre Palmeiras logo mais aqui no Ponto de Vista aqui para os ouvintes palmeirenses, ouvintes corintianos, que ficam ligados aí também, aguardando comentário do seu time. Aqui é um espaço democrático para todos os times. Já está de volta aí? Já está de volta então Milton Bardelli para trazer informações do Palmeiras. Bom dia, Milton. Muito bom dia, Anderson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. Bom, Anderson, o Palmeiras continua treinando na cidade de Itu. O time se prepara para enfrentar domingo em Americana a equipe do Rio Branco. O Verdão está em 10º lugar no Campeonato Paulista com 24 pontos. Já o Rio Branco briga para não cair. O time está na zona de rebaixamento com 18 pontos. Para o jogo de domingo, o técnico Candinho terá mais uma vez problemas para armar a equipe. Os volantes Claudecir e Magrão, o meia Pedrinho e o atacante Ricardinho continuam entregues ao departamento médico do clube. Osmar ainda sente dores e é dúvida para a partida. O zagueiro Glauber cumprirá a suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista. Já o meio-campo Christian retorna da equipe depois de cumprir suspensão no último jogo. Outras contratações, o Palmeiras promete anunciar novos reforços nos próximos dias. O nome do zagueiro paraguaio Gamarra voltou a ganhar força no clube. Os nomes do zagueiro Fábio Luciano e dos atacantes
Grazi e Fernando Baiano também estão sendo muito comentados. O atacante Washington, da Portuguesa, já teria assinado um pré-contrato com o Palmeiras, e é outro jogador que pode aparecer em breve no Palestra Itália. O time que jogará contra o Rio Branco deve ser formado por Marcos, Correia, Nem, Daniel e Lúcio, Marcinho, Alceu, Christian e Diego Souza, Marley e Adriano Chuva. E uma última notícia, Anderson. Ontem à noite, o Cerro Porteño venceu o Deportivo Táchira por 3-1 e se igualou em número de pontos ao Palmeiras pelo Grupo 4 da Libertadores de América. Mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols e permanece como líder. Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. Até segunda, Anderson. Um abraço, até segunda, Milton. Obrigado pelas informações. Agora 8h35. Quando surge o alviverde imponente no gramado em calor. É a situação do Palmeiras lá. Cobre a manta, o cobertor está curto, sabe aquela história? Você cobre um lado, descobre o outro, cobre o outro, descobre um. Não dá mais, o time já deu o que tinha que dar, está provando aí que está perdendo o Rio Branco, time da magnitude do tamanho do Palmeiras, realmente não pode ficar nessa. Mas quem vai falar mais sobre o Palmeiras é o Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Bom dia, Anderson. Muito bom dia aos ouvintes do Ponto de Vista. Bom, Anderson, seu Palmeiras foi até a Americana e perdeu feio. 3-0 para o Rio Branco, com direito a 3 gols do atacante Jales. Com o resultado, o time de Parque Antártica continua em 10º lugar com 24 pontos. Mas o Rio Branco saiu da zona de rebaixamento e tem 21 pontos na tabela. O Palmeiras jogou em ritmo de treino. Já o Rio Branco, que precisava vencer, se lançou ao ataque aos 23 minutos. Jales aproveitou o lançamento e bateu forte na saída do goleiro Marcos, marcando o primeiro gol da partida. O segundo gol do Rio Branco saiu aos 35 quando Carabina cruzou e Jales, sozinho, fez de cabeça para a equipe de Americana. Na segunda etapa, o técnico Candinho colocou o meio-campo Christian e o atacante Léo, nos lugares de Diego Souza e Adriano Chuva. O Palmeiras melhorou um pouco, mas não o suficiente para criar grandes chances de diminuir o placar. O Rio Branco segurava o resultado e tentava aproveitar os contra-ataques. Aos 39 minutos, em um lance parecido com o segundo gol, novamente Carabina cruzou para Jales e o nome do jogo definiu a partida. O Palmeiras volta aos treinamentos amanhã pela manhã na cidade de Itu. O próximo jogo do Verdão é domingo no Palestra Itália contra o Guarani, pela última rodada do Campeonato Paulista. Já o Rio Branco vai a Jundiaí enfrentar o Paulista. Essas foram as informações do apático Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. É com você, Anderson. Ok, Milton. Obrigado. Olá, Anderson. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Difusora, sintonizados no Ponto de Vista. Bom, Anderson, depois de perder feio para o Rio Branco, a diretoria do Palmeiras resolveu aparecer para tentar apagar o princípio de incêndio instalado no clube. A promessa de reforços serve para esfriar o ânimo da torcida palmeirense, que era desconfiada do time há muito tempo. A meta do Palmeiras é a contratação do zagueiro paraguaio Gamarra, que está na Inter de Milão e viria para resolver o problema da zaga palmeirense. Gamarra insistia em ganhar em dólares, mas mudou seu posicionamento e já aceita ganhar em reais. O problema agora é o salário do jogador, que está fora dos padrões do futebol brasileiro. Um grupo de empresários já estaria disposto a dividir o salário do atleta com o Palmeiras. Outro que pode pintar no Verdão é o ex-corintiano Fernando Baiano, que está no futebol espanhol. Seu procurador é o empresário Juan Figuer, que tem um bom relacionamento com a diretoria do Palmeiras. O atacante é uma indicação do técnico Candinho. A equipe do Palmeiras volta a treinar hoje na cidade de Itu. No elenco, o capitão Marcos disse que se o time jogar contra o Rio Branco pela Taça Libertadores de América, o time não irá muito longe. Anderson, desde que a Parmalat saiu em 2001, o clube parece estar numa crise sem fim. Até amanhã. Até amanhã, Milton. Obrigado pela... Quando surge o alviverde imponente. Tem que botar o gramado em que a Domínio José estava boicotando o hino do Palmeiras, né? Já é chateado, hein? Informações do Palmeiras com Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Bom dia, Anderson. Muito bom dia também aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. O Palmeiras continua treinando na cidade de Itu.
O objetivo da comissão técnica é preparar a equipe para o jogo do dia 19 contra o Santo André pela Taça Libertadores de América. Para esse jogo, contra o Ramalhão, o técnico Candinho provavelmente não poderá contar mais uma vez com o futebol do Meia Pedrinho. O jogador está afastado dos gramados desde o último dia 20 de março, quando sofreu uma fissura no pé esquerdo na partida contra o Corinthians. Na ocasião, os médicos do Palmeiras disseram que Pedrinho ficaria em recuperação num período de 3 a 4 semanas, mas uma radiografia realizada na última segunda-feira constatou que a fissura não tem se consolidado, com rapidez, e a previsão de recuperação aumentou para 5 semanas. Outro jogador que preocupa Candinho é o atacante Ricardinho, que está com uma lesão na coxa e ainda não se sabe se ele estará recuperado para a partida contra o Santo André. Mas não é só de incertezas que vive o Palmeiras. Segundo o departamento médico do clube, o volante Magrão e o atacante Osmar terão condições de atuar diante do Ramalhão. Para o jogo do próximo domingo contra o Guarani, no Palestra Itália, Candinho deverá escalar um time misto. E uma última notícia, Anderson. O atacante Munhoz, que se recupera de lesão no joelho desde julho do ano passado, poderá sofrer uma nova cirurgia no mesmo joelho, pois a recuperação não está sendo considerada satisfatória pelos médicos do Palmeiras. Já são 8 meses que o colombiano está fora dos gramados, e esse período pode aumentar caso o departamento médico do clube decida por uma nova cirurgia. Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. Até amanhã, Anderson. Um abraço, até amanhã, Milton, 8 horas e 48 minutos. Vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão, com o Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Bom dia, Anderson. Muito bom dia também aos ouvintes do programa Ponto de Vista. Bom, Anderson, a partir da próxima semana, você e toda a torcida palmeirense podem ficar tranquilos, porque o Palmeiras não fará mais apresentações vexatórias. Quem garante essa informação é o técnico Candinho, que prevê uma melhora no rendimento de sua equipe. Contra o Rio Branco, no último domingo, o Verdão esteve longe de fazer uma de suas melhores apresentações. Sem criar boas oportunidades de gol e com falhas na marcação, o Palmeiras foi goleado por 3 a 0. Apesar do incômodo que a derrota criou em alguns jogadores, Candinho menospreza o resultado da partida, dizendo que no Paulista o Palmeiras nunca teve condições de disputar o título e que prioriza a disputa da Taça Libertadores. Quanto a contratações, o zagueiro paraguaio Gamarra foi descartado pelo clube. Se Gamarra não vem, a alternativa é o zagueiro Leonardo do Bahia, que pode ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Verdão. Outra notícia que assombrou o Palmeiras ontem é a do goleiro Sérgio, que poderia ser negociado com o Santos, mas a diretoria do clube já descartou essa possível transação. Essas foram as informações do Palmeiras aqui nos 1540 da Rádio Nova Difusora. Vai que é sua, Anderson. É isso aí, Milton. Obrigado pelas informações. O Palmeiras que está no gramado em que a luta o aguarda. O combalido e enfraquecido Palmeiras ainda joga nesse fim de semana. Tem rodada ainda, a última rodada do Paulista, mas quem vai falar mais sobre o Verdão é o Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Muito bom dia, Anderson. Bom dia também para os ouvintes da Rádio Nova Difusora. Bom, Anderson, depois de passar 2 semanas treinando na cidade de Itu, a equipe do Palmeiras volta a campo domingo no Palestra Itália contra o Guarani pelo Campeonato Paulista. O jogo para o Verdão serve apenas para cumprir tabela. Para o Buff, o jogo é de vida ou morte, já que a equipe campineira briga para não cair. O Palmeiras não terá sua formação considerada titular. Alguns jogadores que atuaram poucas vezes pelo Verdão terão a chance de iniciar a partida. Entre os novatos, destacam-se o volante Francis e o meia atacante Léo, que deverão ser escalados pelo técnico Candinho. A intenção do Palmeiras de escalar um time misto é poupar os titulares para a partida da próxima terça-feira contra o Santo André pela Taça Libertadores da América. Para esse jogo contra o Ramalhão, o Palmeiras não terá o meia Pedrinho, que se recupera de uma contusão no pé esquerdo. O provável time que enfrentará o Guarani deve ser formado por Sérgio, André Cunha, Gabriel, Daniel e Fabiano, Franci, Alceu, Marcel e Léo,
Varley e Adriano Chuva. Foram essas as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. É com você, Anderson. É isso aí, Milton. Obrigado pelas informações. Quando surge ao viver, que beleza, pelo menos o hino tá bonito. O time nem tanto. Vamos saber do Palmeiras, informações fresquinhas do Verdão com Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Bom dia, Anderson. Muito bom dia também aos amigos que estão sintonizados na Rádio Nova Difusora. Ô Anderson, o Palmeiras joga hoje contra o Santo André pela Taça Libertadores da América no estádio Bruno José Daniel, às 7 horas da noite. O Palmeiras terá quase força máxima para enfrentar o Ramalhão, sendo que o único desfalque será o meia Pedrinho, que continua se recuperando de uma contusão no pé esquerdo. A pressão sobre o time do Parque Antártica por uma vitória é muito grande, principalmente depois de terminar de um jeito melancólico o Campeonato Paulista. Se o Verdão vencer hoje, dará um grande passo para a sua classificação em seu grupo. O Santo André, por sua vez, se perder, estará praticamente fora da competição. O técnico Candinho pretende utilizar o esquema 3-5-2 para a partida. Quanto a contratações, Candinho disse que os atletas contratados pelo clube, os casos do argentino Sérgio Giorino, do zagueiro Leonardo do Bahia e do possível acerto com o Washington da Portuguesa, são de alta qualidade. Outra novidade no Palmeiras foi a convocação do zagueiro Glauber, uma surpresa para o jogador. Além dele, foram convocados o goleiro Marcos e o volante Magrão. O time que entra em campo hoje contra o Santo André é este: Marcos, Nem, Daniel e Glauber, Correia, Marcinho, Magrão, Diego Souza e Lúcio, Ricardinho e Osmar. Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. Até amanhã, Anderson. Até amanhã, Milton. Obrigado pelas informações. 8h52 nós vamos. Demorou também com esse time, é a verdade, né? Verdade seja dita, dá para fazer muita coisa não com esse time. O mercado está carente de técnicos bons. Estou até pensando em fazer um curso de técnico de futebol. Quem sabe aí, São Paulo está precisando de técnico, o Palmeiras está precisando de técnico. Os técnicos bons já foram embora, os top de linha. O Luxemburgo está na Espanha, agora o Leão indo para o Japão. Acho que eu vou me candidatar a técnico também de algum time. Mais informações do Palmeiras com Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Muito bom dia, Anderson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. Pois é, Anderson, o Palmeiras foi até o ABC Paulista enfrentar o Santo André pela Taça Libertadores da América e perdeu por 2-1. Com o resultado, a situação do grupo 4 é a seguinte: Cerro Porteño em primeiro com 8 pontos, já que venceu ontem o Deportivo Táchira na Venezuela por 3-0. Empatados em segundo lugar estão o Palmeiras e o Santo André, mas o Verdão é o vice do grupo, pois tem saldo maior de gols. E em último está o Deportivo Táchira com 3 pontos. A pífia apresentação do time no jogo de ontem fez o técnico Candinho pedir demissão. A diretoria não se manifestou ainda sobre a saída do treinador, mas uma reunião hoje pode confirmar a demissão de Candinho. Como eu já disse há alguns dias atrás, desde que a Parmalat saiu do clube em 2001, o Palmeiras só acumula tristezas. É uma crise sem fim. A enorme torcida do Palmeiras não aguenta mais ver seu time sofrer humilhações. A comissão técnica ainda levou a equipe para a cidade de Itu, onde fez uma intertemporada visando o jogo contra o Ramalhão, mas não adiantou. O mais incrível é que o time não apresentou nada de diferente do que vinha fazendo antes dessa intertemporada. Olha só, Anderson, o Palmeiras tem pela frente agora o São Caetano na estreia do Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. O conselho para a torcida do Palmeiras é rezar para que, pelo menos, o time permaneça na primeira divisão do Brasileirão, porque do jeito que está, o Verdão é um dos grandes candidatos a disputar a Série B no ano que vem. Essas foram as informações conturbadas do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. É com você, Anderson. Obrigado, Milton. Pois é, Ponto. Né, e etc. Quando a polícia bate no pessoal. E o Palmeiras que estreou aí no Campeonato Brasileiro conseguiu um empate com gosto de vitória em função da crise do momento que o Palmeiras estava passando, estreando aí Juninho no Campeonato Brasileiro.
sobre isso é o nosso Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Muito bom dia, Anderson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. Bom, Anderson, o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro no sábado, depois de ter dias bem agitados, não é? Só para lembrar, na quarta-feira passada, o então técnico Candinho pediu demissão do cargo. Na quinta, o Palmeiras já apresentava o seu novo treinador, Paulo Bonamigo. E foi assim, com Paulo Bonamigo dirigindo a equipe, que o Verdão jogou contra o São Caetano no ABC e empatou em 2-2. O jogo também marcou a estreia de Juninho Paulista na equipe alviverde. No primeiro tempo da partida, a equipe do Palmeiras demonstrou pelo menos vontade. E foi assim que o time abriu o placar com o Osmar de pênalti aos 13 minutos. O jogo estava muito truncado no meio, sem muitas emoções. No segundo tempo, logo aos 7 minutos, o meia Fábio Pinho, do São Caetano, bateu forte e empatou a partida. O jogo continuava sem grandes emoções, mas o Azulão tinha um pequeno domínio da partida. Tanto é que aos 42 minutos, o meia Marcinho apareceu livre na área do goleiro Marcos e desempatou. Como a partida já estava em seu final, todos acreditavam que o Azulão sairia de campo com os 3 pontos. Mas aos 44 minutos, em uma boa jogada, o lateral Correia cruzou e Varley empurrou para as redes do Azulão, marcando o segundo gol do Verdão e dando os números finais ao jogo. O próximo jogo do Verdão será sábado contra o Brasiliense no Palestra Itália. E uma última notícia, Anderson. Os atacantes Washington e Sérgio Giorino serão apresentados hoje na Academia de Futebol do clube e já estarão à disposição de Bonamigo para o próximo jogo. Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. É com você, Anderson. Obrigado, Milton, pelas informações. Fora. Muito bom dia, Anderson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. Pois é, Anderson, os 2 novos reforços do Palmeiras, os atacantes Washington, de 26 anos, ex-portuguesa, e o argentino Sérgio Giorino, de 32 anos, ex-Universidade do Chile, se apresentaram ontem na Academia de Futebol do clube. Com as 2 contratações, Palmeiras conta agora com 6 atacantes no elenco. Além de Washington e Giorino, compõem o ataque do Verdão Ricardinho, Osmar, Varley e Adriano Chuva. Dos novos reforços, apenas o Washington já está à disposição do treinador Paulo Bonamigo para a partida de sábado contra o Brasiliense no Palestra Itália. O atacante Sérgio Giorino só estará à disposição depois que resolver questões trabalhistas no Ministério do Trabalho. E olha só, Anderson, a diretoria do Palmeiras parece que está querendo arrumar o time e diz que apresentará nas próximas semanas um reforço a nível de seleção. Segundo o Salvador Hugo Palaia, diretor de futebol do clube, esse reforço pode ser um meio-campo ou um lateral direito. Rumores indicam que esse jogador pode ser Paulo Baier do Goiás, que seria envolvido numa transação com o meia Diego Souza. Por hoje é só, Anderson. Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. É com você, Anderson. Ok, Milton. Pelo menos para mim é. Vamos falar do Verdão, o combalido e tentando o convalescente Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras, informações com Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Bom dia, Anderson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. Bom, Anderson, o técnico Paulo Bonamigo, em seu 6º dia de trabalho, disse que pretende começar a fazer mudanças na equipe a partir do jogo de sábado contra o Brasiliense no Palestra Itália. A primeira grande alteração deve ser no esquema tático da equipe, que deve abandonar o 3-5-2 e voltar a atuar no esquema 4-4-2. Nesse esquema, o volante Marcinho faria o papel de um terceiro zagueiro da equipe do Verdão. Outro fator diferente da época de Candinho seria quanto à escalação do time, já que ele pretende definir a equipe até o treino de amanhã. Uma posição que deverá ter troca de jogador é a lateral direita, já que Correia, que é um volante, vem atuando improvisado na posição. No elenco, o Palmeiras tem 2 laterais direitos, André Cunha e Bruno. A intenção de Bonamigo é colocar André Cunha para jogar por ali. Outro setor que deverá sofrer alterações é o ataque. Ricardinho ou Osmar deverão perder as posições para o recém-contratado Washington e talvez para o reserva Varley, já que Bonamigo rasgou elogios ao atacante ao final do jogo contra o Azulão no último fim de semana.
E olha só, Anderson, o Palmeiras corre o risco de sofrer uma multa de mais de 14 milhões de reais do Banco Central. Tudo isso porque o dinheiro da venda de alguns atletas da época da Parmalat não passou por bancos brasileiros autorizados, ou ficou depositado em alguma instituição do exterior. O caso terá uma definição hoje no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. É com você, Anderson. Olha, se o Palmeiras não... Todo mundo fica... Vamos falar do Palmeiras agora? Informações do Verdão com Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Muito bom dia, Anderson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. Você disse que o grafite levou a sério o jogo e quem levou a sério o jogo também foi o Magrão, né? Que saiu com uma contusão feia na face, né? Onde teve um afundamento do crânio. Mas ele deve ficar agora de 4 a 6 semanas afastado dos gramados. Mas vamos falar do Palmeiras, Anderson. O técnico Paulo Bonamigo prometeu alterar o esquema tático da equipe e cumpriu a promessa. No treino de ontem, realizado na academia de futebol do clube, o treinador implantou o sistema 4-4-2 na equipe. Quem dançou com o novo esquema do treinador foi o zagueiro Daniel. Por outro lado, quem se deu bem foi o lateral André Cunha, que voltará ao time titular diante do Brasiliense no próximo sábado. Com a entrada de André Cunha na lateral, Correia foi deslocado para o meio. No ataque, treinaram os atacantes Ricardinho e o recém-contratado Washington. Osmar foi poupado do treino de ontem para fazer um fortalecimento muscular, mas deve jogar ao lado de Washington no sábado. Outro que não treinou foi o lateral esquerdo Lúcio, que sentiu dores na coxa direita e não deverá enfrentar o Brasiliense. Para o lugar dele, Bonamigo colocou o reserva Fabiano. Outro desfalque certo que nós estamos falando é o volante Magrão, que no jogo da seleção ontem à noite se contundiu gravemente e deve ficar de 4 a 6 semanas afastado dos gramados. A equipe que treinou ontem à tarde foi a seguinte: Sérgio no gol, substituindo o goleiro Marcos, que estava na seleção, André Cunha, Nem, Gabriel, que também substituiu Glauber, servindo a seleção, e Fabiano pela lateral esquerda, Marcinho, Alceu, Correia e Juninho Paulista, e no ataque Ricardinho e Washington. Será que com o esquema 4-4-2 o Palmeiras poderá ter dias melhores e voltar a jogar o futebol que a enorme torcida palmeirense sempre esteve acostumada a ver, Anderson? Até amanhã. É uma incógnita, né? 4-4-2, que é um esquema tático bem tradicional, mas atualmente o esquema tático eu acho que é o que menos está importando para o Palmeiras, e sim a garra, a determinação e a qualidade dos jogadores, que deixa a desejar muitas vezes na hora H, na hora do jogo. Vamos ver se essas mudanças com o Correia indo mais para o meio de campo, a chegada do argentino Gioino também e o Washington vão ajudar alguma coisa ao Palmeiras. 8 para o Parque Antártica. Olha, o Marcinho é do Palmeiras que está aí, olha, surpreendendo, reforçando aí o time, contratou o Washington, contratou o argentino, que não sei ainda que vai dar, contratou Juninho Paulista, agora contratou Marcinho, o time está ficando melhor, hein? Vamos lá as informações do Palmeiras, com Milton Bardelli. O Palmeiras está ficando melhor, não está, Milton? Bom dia. Parece que as coisas estão ficando melhor, né, Anderson? Bom dia para você e bom dia também para os ouvintes da Rádio Nova Difusora. O Marcinho ainda não foi anunciado oficialmente como novo reforço, mas os dirigentes dos dois clubes já dão como certa a transação. Comenta-se que o Palmeiras desembolsará cerca de 2,5 milhões de dólares para adquirir 50% dos direitos federativos do atleta. A apresentação do jogador deve acontecer ainda nesta sexta-feira. Segundo Salvador Hugo Palaia, diretor de futebol do Verdão, esse seria o último reforço do Palmeiras para o primeiro semestre deste ano. Se Marcinho chega, outros atletas podem sair. Diego Souza e Pedrinho podem ser negociados com o Vasco da Gama. Magrão também pode estar deixando o Palmeiras. Um diretor do Espanhol de Barcelona deve chegar ao Brasil ainda essa semana para observar o atacante Grafite do São Paulo e, de quebra, observaria o volante do Palmeiras. A diretoria do Verdão garante que não recebeu nenhuma proposta oficial por Magrão e que só aceita negociar o atleta depois da Taça Libertadores. Falando em Libertadores,
O Palmeiras enfrenta hoje à noite o Deportivo Táchira na Venezuela em busca de 3 pontos para praticamente garantir a vaga para a próxima fase da competição. Para o jogo de hoje, o técnico Paulo Bonamigo volta a utilizar o esquema 3-5-2. O time que deve começar jogando hoje será formado por Marcos no gol. Os 3 zagueiros são Gabriel, Ney e Glauber, André Cunha, Marcinho, Correia, Christian e Lúcio, Osmar e Ricardinho Varley completam o ataque. Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. É com você, Anderson. Ok, meu notícias do Verdão. Informações do Palmeiras com Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Bom dia, Anderson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nova Difusora. Agora são 9 horas e 2 minutos. E depois de vencer o Deportivo Táchira pela Libertadores da América, o Verdão volta a pensar no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Palmeiras enfrenta o Coritiba no Paraná e espera dar sequência aos bons resultados obtidos pela equipe nos últimos jogos. Para o jogo contra o Coxa, o Palmeiras poderá contar com a estreia do atacante Sérgio Gioino, já que sua documentação deve ser regularizada. Além de Gioino, o Palmeiras contará com a volta na equipe titular do meia Juninho Paulista e do atacante Washington. O meia Marcinho, em São Caetano, foi anunciado oficialmente como novo reforço do clube para a temporada 2005. A intenção do clube era utilizar o jogador já na partida contra o Coritiba, mas a diretoria prefere esperar. A apresentação do atleta deverá acontecer na segunda-feira. E Marcinho poderá estrear no dia 15 contra o Paraná Clube no estádio do Palestra Itália. O provável Palmeiras que enfrentará o Coxa deve ser formado por Marcos no gol, André Cunha, Ney, Glauber e Lúcio, Marcinho, Roger ou Christian, Correia e Juninho Paulista, Washington e Osmar ou Sérgio Gioino. Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa Ponto de Vista. Bom final de semana para você e para os ouvintes dos 1540 da Rádio Nova Difusora. Tá certo, Anderson? É isso aí, Milton. Quando surge o alfinete imponente. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que não conseguiu a vitória, jogou com um time misto. Não jogou tão mal assim, mas o Marcinho pisou na bola, né? Isso até firula lá, era melhor que ter dado uma pica e ficar rodando igual a galinha choca. Mesmo perdeu a bola, tomamos um gol. Ora, problemas com a arbitragem, mas não adianta agora culpar o juiz. Quem vai falar sobre o Palmeiras é o Milton Bardelli. Bom dia, Milton. Olá, Anderson. Bom dia a você e aos nossos ouvintes ligados no Ponto de Vista. Agora são 8 horas e 45 minutos e o Palmeiras foi até o Paraná enfrentar o Coritiba e perdeu por 1-0. Com o resultado, o Palmeiras tem agora no Campeonato Brasileiro uma vitória, um empate e uma derrota. O técnico Paulo Bonamigo escalou um time praticamente reserva, visando poupar os titulares para o próximo jogo do time na Taça Libertadores. Os únicos titulares que atuaram contra o Coxa foram o goleiro Marcos, o zagueiro Glauber e o volante Marcinho, que passou a ser chamado de Márcio depois da chegada do meia Marcinho em São Caetano. Apesar do time reserva, o Palmeiras não jogou mal e merecia ao menos um empate. Mas quem roubou a cena do jogo de ontem foi o árbitro Márcio Rezende de Freitas, que se aposentará no final desta temporada. O jogo teve mais de 40 faltas, foram distribuídos 10 cartões amarelos e 2 vermelhos. Márcio Rezende começou a se complicar quando anulou um gol legítimo do Palmeiras, marcado por Fabiano cobrando falta, alegando que o atacante Washington estaria impedido. Outro erro de Rezende foi a não marcação de 2 pênaltis a favor do Verdão. Um sobre o atacante Washington, no finalzinho da partida, e outro, o zagueiro do Coritiba, teria desviado a bola com a mão no chute de Claudecir. O gol do Coritiba foi marcado por Thiago, aos 40 minutos do primeiro tempo, depois da bobeada do volante Márcio. Escorregou e entregou a bola para o atacante do Coxa. O próximo jogo do Verdão será na quinta-feira, no estádio do Palestra Itália, contra o Cerro Porteño do Paraguai pela Taça Libertadores. E uma última notícia, Anderson. O meia Marcinho se apresenta oficialmente hoje na Academia de Futebol do clube. Essas foram as informações do Palmeiras, aqui no programa Ponto de Vista. Até amanhã, Anderson. Até amanhã, Milton. Obrigado pelas informações. É o Palmeiras que jogou. Processo de Brasil. Vamos falar do Palmeiras.
ouvintes ligados na Rádio Nova Difusora. Agora são 8 horas e 52 minutos e amanhã o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño do Paraguai pela Taça Libertadores da América. Para garantir a classificação em seu grupo, sem depender do resultado do jogo do Santo André, o Palmeiras só precisa de um empate. Mas além da classificação, o técnico Paulo Bonamigo pensa em terminar a primeira fase da competição em primeiro lugar no grupo. Para que isso ocorra, Bonamigo mantém o esquema 3-5-2 utilizado no último jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira na Venezuela. O time escalado pelo treinador palmeirense foi o mesmo que iniciou a partida contra o time venezuelano. Marcos no gol, Gabriel, Ney Glauber, André Cunha, Marcinho Guerreiro, que com a chegada do meia Marcinho do São Caetano foi batizado pelos jornalistas com esse nome. Correia, Christian e Lúcio completam o meio campo. Osmar e Ricardinho formam a dupla de ataque. No treino de ontem, Bonamigo fez 2 testes na equipe titular. Sacou o zagueiro Glauber e colocou o volante Alceu, e tirou o meia Christian e colocou o outro meia, Marcel. Quanto às novas contratações, o Palmeiras segue atrás do lateral Paulo Baier do Goiás e do zagueiro Dininho, ex-São Caetano, atualmente no futebol japonês. Baier e Dininho já manifestaram interesse em vestir a camisa do Verdão. Segundo a diretoria do Palmeiras, a situação das contratações dos 2 jogadores deve ser definida nos próximos dias. Pois é, Anderson, parece que o Palmeiras abriu o cofre de vez, não é? Até amanhã. Até amanhã. Tô surpreso até com essas contratações do Palmeiras, esse ímpeto em contratar. Não sei se tem dinheiro para tudo isso. Eu também não queria apresentar. Falar do Alviverde, que está se preparando, o Marcinho já está treinando, rapazinho realmente muito bom de bola. O Juninho Paulista se entrosando ali com toda a moçada, rapaziada, mas ainda não vão estrear nessa fase da Libertadores, só na segunda fase da Libertadores. Quem fala mais sobre o Palmeiras é o Milton Bardelli. Bom dia, Milton, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Muito bom dia a você e aos ouvintes ligados no programa Ponto de Vista. Agora são 8 horas e 55 minutos e hoje tem Palmeiras e Cerro Porteño pela Taça Libertadores da América no Palestra Itália. O Verdão precisa de apenas um empate para se classificar, sem depender do resultado do jogo do Santo André, que enfrenta o Deportivo Táchira no mesmo horário do jogo do Palmeiras. Para o Ramalhão se classificar, ele precisa vencer o Táchira por um placar superior a 4 gols e o Palmeiras perder o seu jogo. O técnico Paulo Bonamigo nem pensa na hipótese do Palmeiras perder a partida. O objetivo do Verdão é vencer o Cerro Porteño por uma diferença de 2 gols para se classificar em primeiro lugar no grupo. Caso o Palmeiras empate com o time paraguaio hoje à noite, o adversário nas oitavas de final da competição será o São Paulo. Se o resultado for outro e não um empate, os adversários prováveis do Palmeiras podem ser o River Plate da Argentina, ou o Independiente de Medellín, da Colômbia, ou o Pachuca do México, ou o próprio Cerro Porteño. Mas tudo isso será definido hoje à noite ao final de todas as partidas dessa primeira fase do torneio sul-americano. O time escalado por Bonamigo começa com Marcos no gol, os 3 zagueiros são Gabriel, Ney e Glauber, o meio-campo é formado por André Cunha, Marcinho Guerreiro, Correia, Christian e Lúcio, Osmar e Ricardinho completam o ataque. Essas foram as informações do Palmeiras aqui na Rádio Nova Difusora. Até amanhã, Anderson. Até amanhã, Milton. Obrigado pelas informações. Pois é. Boa. Ei, Anderson, tudo bem? Bom dia a você e aos ouvintes ligados no programa Ponto de Vista. Agora são 8 horas e 55 minutos. Pois é, Anderson, foi suado, foi sofrido. Um jogo para qualquer palmeirense arrancar os cabelos. Não pelo que o Palmeiras jogou, mas sim pelo que o Santo André estava fazendo com o Deportivo Táchira no ABC. Para o Verdão se classificar, ele precisava apenas do empate. Se perdesse e o Santo André ganhasse por mais de 4 gols, o Verdão estaria fora. À medida que o tempo dos 2 jogos passava, o Santo André ia fazendo a sua parte. Fez o primeiro gol, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o 6º gol no finalzinho da partida. No Palestra Itália, o Palmeiras empatava com o Cerro Porteño, torcendo para que o tempo passasse o mais rápido possível. A situação ficou crítica depois que o zagueiro Ney foi expulso aos 19 minutos do segundo tempo. O torcedor palmeirense se segurava junto com o time em busca da classificação. O Verdão foi valente, brigou até o final e segurou um empate com unhas e dentes. O Palmeiras agora enfrenta o São Paulo pelas oitavas de final. O primeiro jogo do confronto já é na próxima quarta-feira. Para esse jogo, o Palmeiras vai poder utilizar os meias do Juninho Paulista e Marcinho, além do atacante Washington.
O volante Magrão e o meia Pedrinho também poderão enfrentar o tricolor. Pois é, Anderson, hoje eu me despeço dos ouvintes, agradecer a você, a Karina, a Kátia e a todo o pessoal da Rádio Nova Difusora pela oportunidade. Nós estamos com outros compromissos e a vida deve seguir. Essas foram as informações do Palmeiras, aqui na Rádio Nova Difusora. Um grande abraço. Um grande abraço, Milton. Obrigado, boa sorte. Milton que está assumindo aí outras atividades no horário, não vai poder mais participar conosco aqui no Ponto de Vista, mas a amizade continua. Boa sorte, sucesso nas suas novas atividades. 8h58. No Ponto de Vista é o meu grande amigo Gilson Ferreira.